Olá, pessoal. Vamos entrando aí, esperar o pessoal chegar. Boa noite para todo mundo. Se quiserem já ir falando da onde que vocês estão, qual cidade, qual estado, se está fazendo frio. Eu tô aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, tá frio, do nada, assim. A gente tá bem apreensivo. Vamos entrando. Pessoal, vocês que estão entrando aí já podem ir divulgando também a nossa live, avisando o pessoal, avisando os amigos, avisando a família. Belo Horizonte, ó, Belo Horizonte tá frio aí. Amazonas, olha só. Pessoal de diversas partes do país. Bento Gonçalves, vizinha aqui, ó. E tá frio aí, pessoal? Conta aí pra gente. Esperar dar o nosso horário. Mais calor, que inveja. Que inveja. Eu gosto do frio, mas o frio intenso aqui. Ó, 6 graus, o Enzo. Alegrete, ó, pessoal do sul aí também, Amazonas. Quente demais. Que inveja de vocês. Pessoal, então divulguem aí. Já vão se manifestando. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar, ao final da nossa live a gente vai abrir para perguntas. O tema da nossa live é Desafios do Sistema Prisional Feminino. Então, um tema muito legal. Esperar mais um pouquinho para vocês divulgarem aí a nossa live. Estão ansiosos? Uma live diferente, né? Posso que vocês não participaram de uma live com esse tema ainda. Vamos chegando, pessoa. Vamos chegando. Muito bem-vindos, pessoal que está entrando agora. Pessoal que está entrando agora também, se quiser falar qual cidade que tá, de qual estado, se tá frio. Eu tô curiosa com a temperatura aqui, porque eu tô morrendo de frio aqui no Rio Grande do Sul, então quero saber como é que vocês estão aí. Pessoal chegando. Daqui a pouquinho a gente começa. Se quiserem mandar dúvidas aí, pessoal, perguntas, a gente vai abrir ao final da nossa live. Pessoal entrando, divulguem a nossa live aí pro pessoal, divulguem pros seus amigos. Tá um frio bom de 30, olha só. Ai, que inveja, pessoal, que tá com calor aí. Eu tô morrendo de frio. Bom, pessoal, vou chamar a nossa convidada, então, pra gente começar a nossa live, que vai ser muito legal. Eu tô bem animada. Nossa convidada tá bem animada também, muito legal. O pessoal da SUSEP que tá participando com a gente do projeto Elas. O pessoal tá super participando. A gente tá bem animado com os temas também. Eu vou explicar direitinho para vocês quando a gente começar, o que é o nosso projeto, o que a gente vai conversar aqui hoje. Bem diferente. Ó, bem-vindo, pessoal que tá entrando. Então, vamos lá. Ó, é a minha primeira live no Instagram, mas eu acho que eu vou saber mexer aqui. Vamos ver. Ó. Vamos ver aqui. Esse negócio de tecnologia, meu Deus. Ó, a Rafaele, a nossa convidada. Dá certo. Pessoal chegando, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco a nossa convidada vai estar com a gente. Vamos ver aqui.
Tecnologia é maravilhosa, né, pessoal? Mas às vezes, também quando a gente se enrola, mas vai dar certo. Fé. Enquanto isso, podem ir divulgando. Vou mandar de novo aqui, vamos ver. Para nossa convidada. Ó, acho que não está dando certo. Pessoal, muito bem-vindo. Pessoal que está entrando, fica à vontade. Vamos ver, eu vou mandar de novo. Que coisa. Vamos ver aqui. Gente, eu tô mandando aqui para nossa convidada o convite, mas ela não está conseguindo entrar. O que será, hein? Vamos ver aqui. Pessoal que está entrando, seja bem-vindo. Vai divulgando a nossa live enquanto a gente vai arrumando os nossos problemas técnicos. Vamos ver. O pessoal já vai dizendo aí de qual cidade que você está falando, se está fazendo frio. Já perguntei para o pessoal que estava aqui, que em Porto Alegre está fazendo um frio, mas tinha um solzinho, estava bom. Mas depois baixou a temperatura, foi um horror. Quiser falar qual cidade, qual estado que você está falando, vai divulgando a nossa live. Nossa live é sobre os desafios do sistema prisional feminino. A nossa convidada é diretora Madre Pelletier. Ó, chegou! Tudo bom, Rafael? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, Cíntia? Tudo bom? Que bom, já estava dando boas-vindas aqui para os nossos participantes, gente de toda a parte do Brasil. Eu estou morrendo de frio aqui, já perguntei pro pessoal, tá frio aí também? Aí o pessoal do Amazonas falou assim, aqui tá calor. Eu, que inveja do calor. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está muito animada com essa live de hoje. Essa live, então, vamos começar nos apresentando. Meu nome é Cíntia Barbosa, eu sou associada da UJL e do Lola, e o tema hoje da nossa live é os desafios do sistema prisional feminino. A nossa convidada, que é a Rafaele Fernandes, ela é policial penal e diretora do Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Rafaele, seja bem-vinda de novo. Obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Boa noite, é uma honra para mim. Fiquei muito feliz com o convite, conversei bastante com a Cíntia e acho que vai ser um tema bem interessante hoje, né, Cíntia? O pessoal Não, com certeza, tem um muita tema curiosidade com o sistema prisional, né? As pessoas não conhecem. Sim, uma informação que o pessoal não tem normalmente, né? Exatamente. É um tema Muitas bem... vezes as pessoas têm uma visão até distorcida, né? E a gente pode fazer isso, né? Sair daquele núcleo da imprensa e a gente trabalhar com outras, né? Com outras informações, bem mais de utilidade pública, enfim. Pessoal, olha só para vocês terem uma ideia, essa live aqui faz parte do Projeto Elas. É a primeira live do Projeto Elas. O que acontece? A gente está fazendo uma ação social de arrecadação de materiais de higiene para mulheres vítimas de violência doméstica e mulheres que estão em sistema prisional. É uma ação da UJL e do Lola, e a gente se uniu à SUSEP, que cuida do sistema prisional, e também a Delegacia Especializada da Mulher, que cuida das mulheres vítimas de violência. Inclusive, se você quiser doar para a nossa ação, eu vou dar o Pix, que é o celular da nossa coordenadora, que é 053 99919 7192. Vou repetir. É 053 9919 7192.
qualquer valor é importante para a gente. Se cada um doar R$ 2, a gente vai conseguir ajudar muita gente. Último aviso antes da gente começar a nossa live, então. Para você que não conhece a UJL, para você que não conhece o Lola, a UJL é a União da Juventude Livre, que é justamente a união de jovens que querem discutir os problemas dos estudantes brasileiros. Então, através de valores de uma sociedade livre, a gente acredita que é através do movimento estudantil que a gente vai trazer o debate público para a juventude. E o Lola é uma instituição internacional. A gente está presente em todos os continentes, em 11 estados aqui do país. E o objetivo é trazer pautas liberais para a realidade da mulher. Existe espaço para qualquer mulher, independente do seu conceito de feminismo, basta estar de acordo com os valores liberais. Se você tem curiosidade, entra no nosso site, siga. Se você quiser ser um associado, a gente vai deixar aqui no nosso chat o formulário de inscrição. Bom, sem mais demoras, então, vamos começar. De novo, Rafaele, seja muito bem-vinda. Então, assim, como a gente tem pessoas de várias partes do país, eu queria que você contasse um pouco pra gente o que é o Madre Pelletier e qual é o trabalho que vocês fazem lá. Então, pessoal, né? Boa noite mais uma vez. Assim, Cíntia, o Madre, ele é uma casa prisional feminina. Ele é uma casa que iniciou seu funcionamento em 1936. Ele é o primeiro presídio feminino do país. Quando o Madre se iniciou, quando se deu início a esse trabalho, o Madre ele não era exatamente uma penitenciária nem um presídio. Ele não era uma casa prisional, né, da forma como a gente entende hoje. O Madre ele era utilizado assim como uma espécie de reformatório social para mulheres que não se ajustavam aos padrões da época. Então, o Madre ele era gerenciado por freiras. Ele era gerenciado pela Congregação Bom Pastor, que foi a congregação fundada pela Madre Pelletier, que é quem dá o nome à nossa casa prisional. E ele abrigava mulheres que eram consideradas desajustadas, mulheres que tinham casos de infidelidade conjugal, mulheres com problemas psiquiátricos, com distúrbios de comportamento, como eram chamados na época, mulheres que não se adequavam àquilo que era imposto para a mulher no início dos anos, né, dos anos do século XX, né? Porque nós tínhamos uma visão de que a mulher ela teria que ser mãe, se casar e criar os filhos. E aquela mulher que não se adequava a esse tipo de perfil, ela era, de certa forma, criminalizada. Depois desse período, de 1936, o Madre seguiu funcionando. E em 1972, a SUSEP assume o Madre Pelletier. Mas a SUSEP assume de forma parcial. A SUSEP assume 50% do gerenciamento do Madre. E aí, no ano de 94, o Estado passa a assumir o Madre realmente como uma casa prisional, propriamente dita, né? E desde então nós funcionamos assim. O Madre ele é um presídio, ou seja, ele é destinado para abrigar presas provisórias, apesar de nós termos presas condenadas recolhidas no Madre atualmente. Mas essa basicamente é a história do Madre, né? Nós estamos em 2021, em 1936 o Madre se iniciou, então daqui a 17 anos, 16 anos, a gente completa 100 anos de existência. É um prédio que tem muita história, né? Um prédio que realmente, dentro do Madre, existe a Capela Bom Pastor, inclusive ela é patrimônio histórico tombado desde 1994. Como é engraçado, né? O próprio surgimento do primeiro presídio feminino do Brasil já mostra a condição da mulher, né? Já mostra a condição social da mulher, a expectativa que se tinha, né? Hoje a gente ainda tem muita expectativa, não mudou tanto, né? Mas pelo menos a gente não vai para casas prisionais por causa das nossas escolhas nesse sentido, né? Exatamente. Então, você estava dizendo ali que tem muitas mulheres que estão presas provisoriamente. Então, eu queria saber qual seria o perfil das mulheres que estão no Madre Pelletier, quais seriam as condições socioeconômicas dela, só para a gente entender um pouquinho. Assim, como eu falei antes, né, o Madre ele abriga mais de 70% da sua população, né,
da população prisional diz respeito a presas provisórias, né, mulheres que ainda não têm condenação definitiva. E esse perfil de presas, o que nós buscamos selecionar no ingresso né, quando elas ingressam no sistema, que é feita uma triagem. Nós procuramos presas que não tenham um envolvimento com organizações criminosas. Então, essas mulheres que estão recolhidas conosco, elas não têm relações diretas com organizações criminosas. Esse tipo de perfil de apenada, ele é o perfil da penitenciária feminina de Guaíba, né? Não é o nosso. Nós temos mulheres jovens, a grande maioria, eu diria assim, que mais de 60% da nossa população prisional são mulheres jovens, entre 18 e 30 anos, mulheres de baixa escolaridade, a imensa maioria somente com ensino fundamental, e muitas vezes ensino fundamental incompleto, né? Então, o ensino médio completo já é uma raridade dentro do nosso perfil de presas. E as nossas presas, elas têm, de certa forma, assim, um perfil mais tranquilo, né? Até porque o Madre, ele funciona dentro de uma estrutura de um convento, né? Ele não é uma estrutura de presídio, de penitenciária, enfim. Então, a gente tem que se adaptar a essa estrutura, a essa realidade. E então nós não temos como abrigar um perfil de presas de maior periculosidade, porque a nossa estrutura não nos favorece nesse sentido, né? Então, basicamente, são esse público que nós recebemos, né? E também, né, porque é importante a gente falar aqui, que são as mulheres gestantes. Todas as gestantes vão da região metropolitana e Grande Porto Alegre, vão para a nossa unidade materno-infantil. Nós somos o único presídio no estado que possui unidade materno-infantil em pleno funcionamento. Esse projeto é muito legal, né? Ainda bem que tu trouxe. Eu pensei em da gente falar mais para frente, mas já que a gente está falando, e para o pessoal que está chegando agora, bem-vindos. A nossa live é sobre os desafios do sistema prisional. A Rafaela é a nossa convidada. Ela é policial penal e diretora do Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier. E por que a gente faz essas perguntas, pessoal? Porque a gente quer que vocês entendam para qual instituição a doação de vocês está indo, qual é o perfil das presas que estão lá. Por isso que eu estou perguntando isso para a Rafaele. Quem são as mulheres que estão lá, qual é a condição dela, qual é o trabalho, para que vocês saibam para onde vocês estão doando. Então, esse projeto é muito legal do Madre Pelletier, das mulheres que estão presas e que elas são gestantes. Eu queria que você contasse pra gente, Rafael, como que é feito esse trabalho, como é feito esse projeto, já que é o único presídio, né? Você falou no Rio Grande do Sul que tem essa unidade materno-infantil. Isso, então. O nosso trabalho dentro da unidade materno-infantil, ele começa desde o ingresso da presa no estabelecimento, com a realização da triagem, né? Essa presa, ela pode ser uma presa provisória, ela pode ser uma presa condenada. Ela virá para o nosso estabelecimento, porque ali nós temos uma estrutura pronta, preparada para esse tipo de situação. Então, ela vai passar por uma triagem psicológica, uma triagem social, uma triagem jurídica e uma triagem da equipe da chefia de segurança, né? Essa presa, quando ela ingressa no sistema, nós tentamos trabalhar com ela de uma forma em que ela se adapte àquela realidade do estabelecimento prisional. Porque muitas vezes ela é uma mulher que vem da rua, que tem um histórico de dependência química, um histórico de problemas psiquiátricos, um histórico, muitas vezes, de aquela dissociação com os demais filhos. Então, nós temos que fazer uma avaliação psicossocial para ver se essa mulher tem condições de exercer a maternidade, se ela vai poder permanecer com a criança depois que ela der à luz, né? Porque existem casos de mulheres que elas não têm essa condição. Nós temos que informar o juizado da infância e juventude antes que ela dê à luz, para que a criança já seja retirada dela assim que ela ganha o bebê no hospital. Então, isso é uma parte muito, muito sensível, muito importante do trabalho. A unidade materno-infantil,
Pode falar, não tem problema. Não, não, eu até ia falar como é que como é delicado, né, essa questão, porque a gente fala assim, quais as principais diferenças de um presídio feminino e um presídio masculino? A gente Sim, sabe da questão do material de higiene, né, tanto que a gente está fazendo essa campanha para arrecadar material de higiene para as presas, então a gente sabe de uma realidade, mas essa questão da gestante é muito interessante e a gente às vezes não para pensar, né? Como é claro. delicada essa situação, como é delicada a perda da liberdade dessa mulher e de uma criança que não tem nada a ver com isso, né? E já Exatamente. está numa situação e como o sistema tem que encarar isso, né? Como vocês têm que estar preparados para isso, né? Exatamente. Aí, Cíntia, reside a grande diferença entre o presídio feminino e o masculino. Porque a mulher, quando ela é presa, ela não deixa de ser mãe. Ela não deixa de ser responsável pelos filhos. Né? E isso é a questão da maternidade, ela pesa muito durante o cumprimento da pena. E isso é uma questão bem complexa de se gerenciar dentro do sistema. Quando a presa ingressa na UME, nós tentamos oferecer dentro da UME um ambiente mais humanizado e menos aquela coisa assim, sendo mais, né, usando um palavreado mais comum, sem aquele ambiente de cadeia, entende? A Aham. gente tenta oferecer um ambiente assim que seja limpo, que não tenha riscos nas paredes, que não tenha tanto a presença de grades, que tenha o colorido, que aquilo, de certa forma, transmita para a própria criança, quando a criança nascer, que ela tiver que permanecer durante até um ano, que é o período que elas podem permanecer com a mãe dentro da unidade materno-infantil, Um para que ano. ela tenha um ambiente mais familiar, de certa forma, mais parecido com o que seria a casa dela, né? Então, isso é um grande desafio para nós também, porque a gente sabe que, por mais que a gente tente oferecer um ambiente o mais humanizado possível e um ambiente o mais salubre possível, muitas vezes a própria movimentação das outras presas, de qualquer tipo de intercorrência Uhum. que aconteça no dia, a criança ela não vai estar completamente isenta, completamente livre daquela situação, até porque isso não é possível, né? São situações que a gente vai enfrentando e que a gente tenta fazer da melhor forma, porque a gente tem uma equipe muito boa e muito comprometida com esse trabalho. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, temos essa parte toda que é voltada para a unidade materno-infantil. E isso é muito legal, né? Porque a gente fala também, quando a gente fala do nosso projeto Elas, que é para quem a gente está doando. E a gente esquece também do pessoal que está trabalhando dentro do presídio, das mulheres que atendem essas gestantes, do pessoal que está trabalhando toda essa estrutura. Eu queria que você Sim, contasse para a gente como é essa relação, porque eu vejo que as pessoas que trabalham nessa área, elas são muito comprometidas com isso. Elas têm muita exatamente. sensibilidade. Eu queria que você contasse para a gente o trabalho das mulheres que trabalham com as mulheres que estão em sistema prisional, principalmente nessa parte das gestantes, como é o trabalho delas, como elas encaram também essas questões tão difíceis, né? Exatamente. Nós temos grandes mulheres trabalhando dentro do MADRE. Isso, assim, eu posso te dizer com toda certeza e com muito orgulho, porque as minhas colegas são excelentes. E eu não falo somente da equipe técnica, que são ótimas, as psicólogas, nossos assistentes sociais, que fazem todo o acompanhamento das mães, das mães reclusas, depois, inclusive, que a mãe é separada do seu filho, né, depois que termina aquele período em que a presa pode permanecer com a criança dentro da unidade. Mas eu te falo de toda a equipe. Nós temos uma equipe muito boa, nossa equipe que faz a parte da custódia, da segurança, a nossa equipe da UBS, que também é muito boa, é muito comprometida. Então, todo esse trabalho ele é desenvolvido de uma forma muito coesa, porque por mais que nós estejamos dentro de uma área de segurança, como se chama, eu noto assim que nós temos uma equipe que muitas vezes faz muito mais até do que ela deveria fazer dentro das suas atribuições, né? Nós temos o pessoal da equipe de segurança que faz toda a escolta, o transporte dessas mulheres para consultas pré-natal,
o acompanhamento delas quando vão ganhar os bebês dentro do hospital. A equipe permanece junto o tempo todo. Essa gestante, ela nunca permanece sozinha. Toda a equipe faz o acompanhamento da mãe após o nascimento do bebê para fazer todas as vacinas. Então, nós temos a gente falando em relação à UME, nós temos todo esse trabalho que tem essa visão de realmente, assim, de compromisso. E também, existe toda a movimentação além da UME, né, que são as rotinas normais de uma casa prisional, que seria, a nossa conferência nominal diária, né, que ela é realizada todo dia às 7 horas da manhã e todo dia ao final da tarde, né, todas as rotinas que são feitas dentro da casa, o atendimento jurídico, o atendimento técnico, o atendimento psicológico, o atendimento de enfermaria, que funciona também, nós temos uma unidade básica de saúde dentro do Madre Pelletier, e essa unidade de saúde, ela funciona os 5 dias da semana, né, de segunda a sexta. Ela tem psiquiatras, ela tem nutricionista, ela tem dentista, ela tem clínico geral. Então, ela é muito completa naquilo que ela se propõe. E nós temos também essas profissionais que trabalham conosco ali da unidade básica de saúde, elas são cedidas pela prefeitura. E também são pessoas assim que têm uma visão excelente, que também fazem um acompanhamento impecável com as nossas gestantes, porque conseguem dar esse suporte sem que a gente precise se deslocar muitas vezes para uma escolta hospitalar, né? Que a gente sabe que a saída de dentro do estabelecimento ela é sempre um risco. Para nós, ela é um ponto muito sensível do nosso trabalho. E muito legal. E muito legal essa estrutura, né? A gente não sabia toda essa estrutura. A gente teve várias perguntas aqui, né? A gente até pode deixar para o final, mas já que eu vou aproveitar que o pessoal ficou bem curioso na questão da unidade materno, né? Sim. Primeiro, quanto tempo elas podem ficar com a criança após nascer? Essa até tu já respondeu, né? Que é um ano que elas podem ficar até após o nascimento. Exatamente. O máximo que nós podemos... Aí antigamente eram também 6 meses, né? Não sei se você se recorda, né? Que o máximo que a presa poderia permanecer seriam 6 meses. Aí esse prazo foi ampliado para 1 ano. Mas, para eu ser bem sincera, o que tem acontecido nos últimos tempos, com a questão da pandemia, com a resolução 369 de 2021, que saiu há pouco, é que as presas não têm permanecido com os seus bebês, porque elas têm conseguido prisão domiciliar. Então, isso é uma realidade no momento. Elas conseguem a concessão da prisão domiciliar ou até mesmo da tornozeleira eletrônica, e aí podem permanecer em casa com os bebês. O que é muito mais adequado, né? Mais humanizado também, né? Isso, exatamente. Já que elas não são presas de alta periculosidade, também não estão envolvidas com facções, toda essa análise, né? Todo esse perfil, né? Que é para que haja a concessão da prisão domiciliar ou da tornozeleira eletrônica. Outra pergunta que veio é, elas têm acompanhamento? Pelo que você falou da estrutura, me parece que sim, mas só para a gente confirmar, essas presas, depois que elas têm o bebê, elas têm acompanhamento psicológico? Sempre. Também? Sempre. Nós temos a nossa psicóloga que é vinculada à unidade materno-infantil. Temos a nossa assistente social também, que é vinculada à unidade materno-infantil. Nós temos um suporte muito bom também do PIM, o Programa Primeira Infância Melhor, que faz o acompanhamento das crianças, inclusive quando elas saem do sistema, mesmo que a mãe permaneça presa. O PIM faz esse acompanhamento domiciliar, faz as visitas domiciliares, e o PIM também acompanha, inclusive, as nossas presas que têm filhos menores e que já não são bebês, mas são crianças um pouquinho maiores, né? Mas o PIM também vai até o presídio, coleta os endereços, faz as visitas domiciliares para saber como está essa criança, quem é o responsável por essa criança, se a criança frequenta a escola, se a criança está sendo bem assistida. Então, existe esse trabalho fora do sistema que nós contribuímos, né, prestando as informações e que o PIM faz de uma forma excelente. Que legal. Tem uma outra pergunta aqui, até não sei se porque a gente tem muita questão também de guardar o sigilo
né, da identidade das mulheres que estão lá. Eu vou perguntar até se a gente pode, né, falar sobre isso, que como seria feita a avaliação dessas mulheres, essa avaliação psicológica, para ver se elas podem ser mães logo após o nascimento, se elas não podem, se isso é uma coisa que a gente pode divulgar, porque tem a ver com saúde mental. Então, eu faço essa pergunta porque surgiu, eu não sei se a gente pode falar até para, né, em função da Não, intimidade das presas, mas não sei. de uma forma geral, nós podemos conversar assim. O que a gente não pode explicitar aqui são quais os quesitos que são perguntados durante a triagem, né? Porque existe um formulário de Sim. triagem que ele é elaborado pelo setor psicossocial e nesse Uhum. formulário da triagem, elas fazem a avaliação prévia ali, né? Querendo saber, né? Sendo de uma forma mais genérica, qual é o relacionamento dessa Sim. mulher com os outros filhos que ela já tem, porque dificilmente, quando a mulher ingressa no sistema, ela só tem um filho. Geralmente ela já tem um filho, Já tem ou mais vários filhos. filhos, né? Ou vários filhos de que estão fora, né? Que estão aguardando essa mãe fora do sistema prisional. Então, essa triagem ela é feita de uma forma muito completa, assim. Conexão aqui, Cíntia. Trancou para mim. Deixa eu só dar uma Trancou olhadinha um aqui ver o pouquinho que para está mim. Não sei se acontecendo. você, Só um momentinho. se você tiver isso como ou trocar ou mudar de espaço. É muito legal. Vou aproveitar então, dando boas-vindas para o pessoal que chegou. Nossa convidada está arrumando a internet, acontece, né? As questões da tecnologia, das lives. Enquanto isso, eu queria desejar muito bem-vindo às pessoas que estão chegando. Para quem não sabe, a nossa live é sobre os desafios do sistema prisional feminino. Meu nome é Cíntia Barbosa, eu sou associada da UJL e do Lola. E a nossa convidada é a Rafaele Fernandes, que ela é policial penal e também diretora do Madre Pelletier, do Presídio Estadual Madre Pelletier aqui de Porto Alegre. Então, só para vocês entenderem, a gente está fazendo de novo, né, para o pessoal que está chegando aí, a gente está fazendo essa live por causa do Projeto Elas, que é um projeto de ação social, que a gente está arrecadando materiais de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, a gente se juntou à SUSEP, que trabalha com as mulheres que estão em sistema prisional, e a Delegacia Especializada da Mulher, que trabalha com mulheres vítimas de violência. E hoje a gente está entendendo um pouquinho mais sobre o sistema prisional, para você saber para onde está indo, para quem está indo, o dinheiro que você está doando, quem você está ajudando. Inclusive, vou aproveitar o momento, se você quiser nos ajudar, o Pix é o celular da nossa coordenadora, é 053 99919 7192. Vou repetir, 053 99919 7192. Qualquer valor é muito bem-vindo. É muito interessante, né, Rafael, essa questão da conexão com os filhos, da vinculação com os filhos, né? A gente vê que os índices, né? A gente estava até conversando com a delegada Patrícia, que os índices de visita das mulheres nos presídios é muito menor do que o masculino, né? E a mulher, como você falou, ela nunca deixa de ser mãe. O vínculo com ela, com a criança, tem mais esse peso quando ela vai para um sistema prisional, por uma situação dessa, né? Exatamente. A gente vê que eu já trabalhei tanto numa penitenciária masculina quanto em penitenciárias femininas, né? Trabalhei em Guaíba, trabalhei agora no Madre, e a gente vê o quanto essa questão da assistência da família, da visita, ela se diferencia da unidade masculina para a feminina. Porque, para você ter uma ideia, assim, no nosso último dia de visitação humanitária, que aconteceu na semana passada, nós tivemos menos de 30 visitas. E nós temos hoje quase 300 mulheres recolhidas. Então é um índice baixíssimo se você for comparar com as unidades prisionais masculinas, né? Que a quantidade de visitas ela é imensa. Né? Muitas vezes nós passamos fazendo a revista das visitantes as manhãs inteiras porque a fila é gigantesca. Então a mulher ela sofre esse abandono quando ela é presa. O mesmo não acontece com o homem,
porque muitas vezes eu vi presas que estavam, né, recolhidas comigo ali, né? E eu me lembro delas na Aham. fila da visitação do presídio masculino, né? E você vê que o contrário não acontece. Outra questão que eu vi que uma pessoa perguntou nos comentários foi em relação à visita íntima, né? A visita íntima dentro do sistema, na casa prisional feminina, ela é muito rara. Ela é muito mais rara do que a visita íntima masculina. Nós, no Madre, temos a visita íntima, ela acontece por agendamento, né? Então, o companheiro ou a Uhum. companheira da presa, ele entra em contato com o nosso setor social, realiza o agendamento, e aí existem duas salas para visita íntima com um período de utilização pré-determinado, dependendo da quantidade de visitantes que tenham para aquele dia, né? Mas a quantia de visitantes da visita íntima, ela é ínfima. Uhum. Eu acho que agora, sim, como nós ainda estávamos com a visita íntima suspensa por conta da pandemia, né? Ela foi liberada Sim. somente Aham. na semana passada. Para vocês terem uma ideia, nós não tivemos nem mesmo procura Olha dos que companheiros ou companheiras, enfim, né? Para realizar a visita íntima. Então, isso é importante, gente. É uma realidade, é né? uma realidade. É interessante, né? Quando a gente trabalha, porque, claro, a gente está falando de uma situação muito específica, né? Que são mulheres que estão no sistema prisional, mas como as condições sociais, como o tratamento social da mulher, ele aparece em todos os lugares, né? É. Inclusive num sistema como esse. Bom, então a gente falou de alguns desafios aqui, né, Rafael? A gente falou da questão da relação da mulher com a família, da relação com a gestante também, que é bem específica. A questão da higiene, inclusive, a gente está fazendo, né? A dificuldade de conseguir materiais de higiene para mulheres especificamente. Mas além desses pontos, como você vê assim, quais são os maiores desafios que você vê, além desses, ou daqui para frente, quais seriam os nossos desafios para melhorar o sistema prisional? Quais são os desafios hoje? Eu acho que o nosso maior desafio no momento, Cintia, é que nós consigamos oferecer oportunidade. Porque o que vai fazer a diferença no sistema prisional, e eu não falo somente no feminino, mas no sistema como um todo, é o oferecimento de Uhum. oportunidades. Elas precisam ter oportunidades de trabalho, elas precisam ter oportunidades de estudo, elas precisam ter oportunidades para que o crime ele não seja a única saída, né? E nós precisamos disponibilizar isso, porque esse é o nosso papel. Nós ali dentro do Uhum. Madre, nós somos referência em trabalho prisional. Nós temos 3 empresas instaladas dentro do Madre e as nossas trabalhadoras, elas recebem 75% do salário mínimo, trabalham todos os dias da semana, 8 horas diárias. E isso é uma forma de você criar realmente o valor do trabalho para uma pessoa que talvez não tenha tido essa oportunidade antes, então, e talvez não tenha tido nem contato com isso. Sabe que muitas vezes uma das empresas que opera ali dentro, ela oferece vagas para as presas egressas. Ela Uhum. sabe, as presas tal, tal e tal trabalharam conosco, tiveram um bom desempenho, né, cumpriram as tarefas, cumpriram o horário, fizeram o trabalho da forma correta. E essas presas, elas têm a oportunidade de prosseguir na empresa depois que elas saem do sistema. E para nós é isso que faz diferença. Porque são pessoas que têm outra chance para que elas não voltem para o crime. Porque a gente sabe que muitas vezes o tráfico ele pode ser a única oportunidade. Né? E não é o que nós queremos. Nós queremos que realmente essas pessoas saiam, que elas realmente terminem o ensino fundamental, que elas terminem o ensino médio, que realmente esse seja um trabalho que faça alguma diferença na vida dessas mulheres, porque a cadeia ela não resolve o problema se ela não agir A de uma raiz. forma mais efetiva, na raiz do problema. Talvez um problema que não tenha tido um outro olhar quando essa pessoa ainda não tinha Uhum. ingressado no sistema, né? Isso já teria que vir de antes. Infelizmente, essa base não existiu.
Mas nós estamos ali para que isso seja uma alternativa agora, para que exista essa oportunidade. Uhum. Né? A nossa escola, Uhum. existe a escola Julieta Balestro, que funciona dentro das dependências do MADRE. E isso que eu ia perguntar agora, que o pessoal até perguntou assim, se existe algum tipo de curso, algum tipo de apoio nesse sentido dentro existe. do Madre Pelletier. A escola, ela funciona com a oferta de ensino fundamental e ensino médio. E ela funciona nos 3 turnos. Ela funciona manhã, tarde e noite. Claro que agora as atividades estão de forma remota, não, porque né, não teria como. Mas elas estão recebendo as Sim. atividades impressas das professoras. As professoras entregam as atividades, elas realizam as atividades, as Uhum. professoras recebem esse material novamente, corrigem com os apontamentos. Então, essa atividade, ela seguiu funcionando dentro do MADRE. Mas antes da pandemia, as aulas Que legal. funcionavam. Manhã, tarde e noite. Manhã para aquelas presas que trabalham no período da tarde. À tarde para as presas que trabalham no período da manhã. E à noite para aquelas que trabalham o dia todo. Então, realmente Ah, que legal. existe essa oportunidade. E é esse tipo de trabalho que faz a diferença. E é uma forma também de atuar de uma maneira até preventiva, né? Porque tudo bem que elas estão no sistema prisional por algum motivo, mas como elas não são de alta periculosidade, se você dá oportunidade dentro da própria instituição, pode até ser uma forma de prevenção para possíveis crimes futuros, né? Você dando alternativas para elas também, né? Nesse sentido. Claro, com certeza. E eu vi que surgiu uma pergunta ali nos comentários falando se pode se propor algum tipo de oficina dentro do presídio. Na verdade, nós temos, agora retornando às nossas oficinas, né, agora que nossas presas já foram vacinadas também, nós temos oficinas de cerâmica, nós temos oficinas de leitura, nós temos a oficina de máscaras, que é a oficina que faz as máscaras de Sim. proteção à Covid desde o início da pandemia. Então, esse tipo de trabalho, que tem um viés mais terapêutico, ele também é importante para nós. Porque quando você me pergunta também quais são os maiores desafios, a gente tem a questão da Uhum. saúde mental da mulher presa, que Uhum. é um tema muito mais sensível dentro da casa prisional feminina do que dentro do masculino. Porque a mulher presa ela tem uma tendência muito maior aos problemas psiquiátricos quando ela ingressa no sistema. A gente vê que o percentual de homens presos que utilizam medicação controlada, medicação psiquiátrica, ele é infinitamente menor do que o das mulheres. As mulheres, elas realmente acabam tendo que se socorrer muito mais desse tipo de alternativa, porque existe todo um contexto, existe um contexto de violência doméstica, existe um contexto de abuso sexual, existe um contexto de certa forma, aquele abandono dos filhos, né? Que ele muitas vezes ele é gerado Uhum. pela prisão, pelo cárcere. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa parte de atividades terapêuticas para que isso também não se torne um problema maior dentro do presídio, porque é uma coisa que fala muito alto. E se alguém quiser, eu até acho que a gente pode aproveitar, se alguém quiser propor alguma oficina, quiser fazer algum trabalho voluntário lá dentro, é possível. Ah, eu tenho uma É, ideia de uma aula sobre, sei lá, português ou matemática que eu queira passar para o pessoal. É possível um trabalho é voluntário lá possível sim. dentro? A gente convida para quem tem interesse que nos chame, que a gente faz uma reunião, né, recebe essa proposta, vê de que forma ela poderia se adaptar dentro da casa prisional, conversa com a nossa equipe de segurança, que está sempre ali nos acompanhando no trabalho, e a gente marca uma data, né, seleciona um espaço, seleciona um número de presas para participar dessa oficina, e isso é muito tranquilo. Nós tivemos até o lançamento de um livro dentro do MADRE, faz o quê? Em torno de 20 dias. Então, nós selecionamos um número de presas que tinham interesse em receber aquela explanação do próprio autor, sobre o livro que ele escreveu. Ele foi até nós, né, nos disponibilizou exemplares para as presas, exemplares para as colegas, Ai, que legal. e fez essa oficina lá dentro com o acompanhamento do nosso setor técnico, né, que são as nossas psicólogas e assistentes sociais. E é Legal. bem possível e é bem interessante, porque ali como nós temos esse perfil mais
voltado para o social, Humanizado, né? Nós temos muito interesse nesse tipo de atividade. Então, quem tem interesse pode nos contatar através dos e-mails mesmo, pode procurar ali no site da SUSEP o e-mail da direção e pode entrar em contato que a gente tem muita abertura para esse tipo de atividade. E por isso a importância, né, dessa live. Já no início do nosso projeto Elas de Arrecadação, a gente já pensou, vamos fazer com minorias que tenham essa vulnerabilidade social, mas vamos trazer informações de utilidade pública. E essa possibilidade de você poder participar. Eu tenho um curso muito legal, eu quero fazer um trabalho voluntário, que parece óbvio, mas às vezes as pessoas não sabem que elas podem chegar lá, conversar contigo, sugerir um projeto para elas, né? Essa participação civil, ela é importante também. E a gente conhecer o sistema prisional, é importante a gente entender até o que está acontecendo, como as mulheres encaram, qual é a reação que isso tem nelas, porque só conhecendo que a gente vai poder melhorar. E muitas vezes a gente não tem acesso a essa realidade que vocês têm, né? E podem falar com bastante propriedade. Sim, muitas vezes as pessoas nos procuram e quando elas conhecem efetivamente qual é a nossa realidade, elas se surpreendem, porque elas não imaginam como é o funcionamento da casa, como é realmente o funcionamento do sistema. Mas nós temos muita abertura, eu vejo que tem muitas pessoas nos comentários que falam que têm interesse em fazer oficinas, têm interesse em entrar em contato. Isso. E nós temos esse desejo de que, respeitando, obviamente, né, todos os procedimentos de segurança que nós temos que observar, isso é muito importante dentro de uma área de segurança, como é o Madre Pelletier, mas que nós possamos abrir para a comunidade, abrir para aquelas pessoas que têm interesse, por exemplo, universitários, pesquisadores, são pessoas que nos procuram muito para desenvolver projetos, para desenvolver trabalhos, para desenvolver teses de mestrado, de doutorado, estágio curricular. Então, é muito enriquecedor para quem consegue ter acesso a uma experiência assim. Porque tem coisas, e que eu brinco com as gurias, quando eu digo que tem coisas que somente a SUSEP te proporciona. E a visão que a gente tem lá dentro, a forma como você começa a ver o sistema depois que você se insere dentro dele, ela faz com que você mude a tua forma de pensar. E isso é interessante para qualquer tipo de profissional, seja os psicólogos, seja assistentes sociais, sejam advogados, sejam, né, isso vai trazer um crescimento pessoal para quem tenta se inserir nesse meio. Então fica a dica aí, pessoal, se você tem um projeto aí legal, algum curso, alguma atividade, trabalha com artes, trabalha com, né, situações criativas, oficinas criativas, entre em contato com a SUSEP, que a participação da sociedade civil é muito bem-vinda nesse aspecto. Bom, a gente está quase chegando ao fim, né? Passou super rápido, nem sei que isso, o tempo passou muito rápido. Muito rápido. Então, eu queria finalizar. O pessoal vai passando perguntas, vai colocando pergunta. O que tiver de pergunta aí, a gente vai anotando, a gente vai perguntar para a Rafaele. Rafaele, então, já indo para o finalzinho, eu queria que você contasse alguma história de alguma mulher que estava nessa situação, pode até ser mais de alguma história que te marcou, que você lembra até hoje, quando a gente conversa, né? Tal história ainda me marcou, de beleza ou de muitas dificuldades, né? Muitas vezes o que nos marcam mais são as histórias tristes, né? Infelizmente, elas nos deixam mais tocada, de certa forma. Mas nos marcam muito mais, mas a gente tem muitas histórias de pessoas que conseguiram realmente vencer aquele ciclo, aquele ciclo do crime, né? E não somente no Madre, mas também como eu fui uma pessoa que, né, eu fui lotada inicialmente em Guaíba, né? A penitenciária feminina de Guaíba foi a minha primeira lotação. Eu também vi muitas histórias, porque por mais que a gente tenha um perfil de presas diferenciado em Guaíba, que são presas que muitas vezes têm envolvimento com organizações criminosas, têm envolvimento com crimes, de certa forma, mais graves, a gente também tem lá dentro histórias de mulheres que conseguiram
vencer aquele ciclo ou simplesmente conseguiram sair daquela situação de uma forma melhor. Nós tivemos o caso de uma presa que era nossa cozinheira e ela foi condenada a 17 anos porque ela mandou matar o estuprador da filha dela. O ex-companheiro dela estuprou a filha de 4 anos. Ela começou a ser ameaçada por ele constantemente. Ele invadiu a casa dela inúmeras vezes. E ele, né, tentou contra a vida dela por em média, uns 6 meses, pelo que nós pudemos apurar ali. Nossa. E ela acabou pagando uma pessoa para tirar a vida desse sujeito e acabou condenada. E ela tinha 2 filhos gêmeos quando ela foi recolhida conosco. 2 crianças de 2 anos. As crianças foram separadas da mãe, né? Como não tinha outra alternativa, porque eram crianças já maiores, ela não estava gestante quando ela entrou no sistema conosco. E ela tinha uma irmã gêmea. E a irmã gêmea acabou ficando com a guarda dessas crianças. E depois de um tempo, a gente via que quando as crianças iam fazer a visita para ela, porque a visita do filho ela é realizada uma vez por mês. Então, para você ter uma noção, desde o início da pandemia, desde março do ano passado, as mulheres presas, elas não viram mais os filhos. Elas não receberam mais visita porque não podem acontecer visitas de menores de idade. Nós temos agora a portaria que regulamenta a visita humanitária por conta dos protocolos da pandemia, mas os filhos menores, eles não podem ingressar, até porque eles têm que estar acompanhados por um maior de idade, né? E nós podemos permitir somente a entrada de um visitante por vez. Mas, enfim, essas crianças realizavam... Aí, necessariamente, seria 2 visitantes, não daria. Isso, exatamente, seriam 2 visitantes. As crianças realizavam a visita para ela, mas as crianças pararam de reconhecer ela como mãe. Porque as crianças viam na irmã, e pela distância, viam na irmã a figura da mãe, com a mesma... Elas eram gêmeas idênticas, né? E as crianças... O físico já ajudava, né? As crianças perderam aquele reconhecimento da mãe. Mas ela conseguiu, depois de um tempo, ela conseguiu a prisão domiciliar e os filhos conseguiram ter uma reaproximação, né? Porque ela conseguiu novamente a guarda dos 2 filhos, conseguiu voltar para casa. Ela tinha uma outra filha, convívio, né? E um outro filho também que já era adulto. E ela conseguiu recuperar esse vínculo, né? Que era um vínculo que era um vínculo muito importante, né? Um vínculo muito caro para ela. E a gente via que aquilo causava um sofrimento enorme para ela, porque ela falava daquilo conosco com muita dor. E saber que, né, ela foi presa nesse contexto, um contexto que, obviamente, né, Cíntia, nós não estamos defendendo nenhum tipo de, né, nenhum tipo de crime. Não é porque que existiu um crime anterior que isso justifique um crime posterior. Isso não existe. Né? Mas existia todo um contexto de violência que talvez, se ela não tivesse feito o que fez, talvez quem tivesse sido morta teria sido ela, né? Pela forma como esse sujeito agiu depois que ela fez a denúncia do estupro na Polícia Civil. Então, essa foi uma situação assim que mexia conosco, assim, porque a gente sabia que ali não era uma pessoa que tinha envolvimento com o crime. É uma pessoa que acabou entrando no mundo do crime por fatos que acabaram levando ela àquela situação. Então, a gente, né, a gente tem que ter esse olhar, você entende? Não, como você falou, a gente não está aqui justamente defendendo, né? Como você falou, a questão do crime, não, a gente não está justificando, mas é importante a gente entender qual é a situação, quais são os impactos da mulher que está nessa situação, qual é o perfil dessas mulheres. É importante a gente entender. A gente, enquanto sociedade civil, a gente também tem essa responsabilidade de entender e até para melhorar também, né? A gente pode ter uma visão humanizada, ainda que a gente defenda, enfim, que muitas vezes é necessário, que o presídio feminino é necessário, mas a gente pode ter, a gente deve, né, ter um olhar humanizado para aquelas pessoas que estão lá.
E por isso que a gente está fazendo esse projeto, por isso que a gente está falando aqui com a Rafaele. E a última pergunta que eu queria fazer, Rafaele, já pensando no futuro, né? Eu tinha uma pergunta aqui, como você vê o trabalho prisional feminino no futuro? E eu queria usar de gancho muito a questão das mulheres trans, que é algo que até pouco recentemente a gente nem discutia sobre isso, né? E como o ser humano é complexo, como a gente hoje, que bom que nós podemos trazer outras pautas, né? Como que o presídio feminino vê essa discussão para o futuro, até da questão das mulheres trans, que é uma realidade que, felizmente, hoje a gente está podendo discutir, né? Claro. Dentro do presídio feminino, a questão da população LGBT ela é muito natural. Diferentemente de uma cadeia masculina, em que existe um machismo muito forte, arraigado dentro do sistema prisional, quando a gente fala das penitenciárias e presídios masculinos, o presídio feminino e a penitenciária, eles são muito... Isso é muito naturalizado, porque é conhecido, né? A gente sabe que as presas, elas se relacionam muito entre elas. Então, nós vemos assim que isso acaba se tornando muito muito comum. Não é uma não é uma situação excepcional, tu entende? Nós vemos que em relação às pessoas trans, tanto homens trans quanto mulheres trans, eles são recebidos dentro das casas prisionais femininas e de uma forma muito tranquila. Porque não sei se você sabe, mas dentro de uma casa prisional masculina, o homem que se considera LGBT, seja transexual, seja simplesmente o homem que é homossexual, ele tem que ficar obrigatoriamente separado numa galeria de seguro de vida. Porque se ele ingressar dentro de uma galeria dita, né, uma galeria aberta, enfim, uma galeria ou até mesmo uma galeria que tem algum tipo de organização criminosa lá dentro, ele provavelmente vai sofrer alguma represália muito forte. E dentro do sistema, quando a gente diz, quando se diz respeito às casas femininas, isso não acontece. Porque a presa que é LGBT, ela é aceita em qualquer tipo de ambiente, em qualquer galeria, ela não sofre uma represália, ela não sofre uma discriminação como sofre o preso masculino por conta desse machismo tão pesado e tão arraigado dentro da casa masculina. Nós já tivemos casos no MADRE de mulheres transexuais, né, mulheres que ficaram recolhidas no MADRE por serem transexuais. Também já tivemos casos de homens trans, porque o homem trans ele também tem que ficar recolhido dentro do sistema prisional feminino. Né? Ele não tem como ingressar numa casa masculina, porque é um risco para a integridade física dele. E agora nós temos a opção também daquelas mulheres trans que não são operadas. Também podem optar por permanecer em casas prisionais femininas. Então, isso é uma novidade, é uma coisa que aconteceu agora, que aconteceu esse ano. Né? Era uma discussão que já vinha rolando há muito tempo, mas agora ela foi mais sedimentada, então isso realmente foi permitido, porque antes somente aquelas pessoas que realmente, as mulheres, né, as mulheres trans, que tivessem realizado a cirurgia de redesignação sexual poderiam permanecer na casa feminina. E agora não somente essas, mas todas aquelas mulheres que se identificam como mulheres trans. É uma realidade que ainda não aconteceu conosco, né? Ainda não chegou para nós, mas nós sabemos que é uma possibilidade. Então, nós estamos aguardando para ver também como que nós vamos proceder da melhor forma para poder acolher essa população. Excelente. Bom, Rafael, muito obrigada pelas informações. Eu acho, com certeza, a gente aprendeu muito. Acho que tem muita informação que a gente não vê normalmente. Pessoal que tem vontade de participar, como a Rafael falou, que queira fazer trabalho voluntário, entre em contato com o pessoal. Rafael, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui, pela paciência. Pessoal que nos acompanhou desde o início, pessoal que nos acompanhou depois, muito obrigada. Não esqueça de doar para o Projeto Elas, tem por Pix. Se você quiser mandar materiais para a gente, entre em contato com a gente. Vamos ajudar essas mulheres a
ter um pouco mais de dignidade. O nosso foco é material de higiene para mulheres que estão em sistema prisional e também para mulheres que sofreram violência doméstica. Lembrando que essa foi a nossa primeira live, o tema foi os desafios do sistema prisional feminino. E nessa quinta-feira nós vamos ter a segunda live do Projeto Elas, que vai ser na plataforma do Lola Brasil. O tema vai ser violência doméstica, a culpa não é da mulher. E esse tema, a nossa convidada vai ser a advogada especializada em direito de família, a Daiane Almeida. Então, não perca a nossa segunda live, quinta-feira, às 8 da noite, no portal, no Instagram do Lola Brasil. Rafaele, muito obrigada. Até a próxima. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Foi um prazer. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que é o sistema prisional feminino para o pessoal que nos assistiu, para você, Cíntia, também foi excelente como mediadora, nos deu toda a oportunidade, toda a abertura para que a gente pudesse explicar da melhor forma possível, tanto eu quanto a Patrícia, quando conversamos contigo inicialmente. E foi um prazer. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Quem tiver interesse em desenvolver algum projeto no Madre Pelletier, converse conosco, entre em contato com a direção, entre em contato conosco por e-mail. Nós temos toda a abertura para esse tipo de realização. Quem tiver interesse também, uma empresa, trabalho prisional, nós estamos muito abertos a trabalho prisional. Nós temos espaço físico, temos disponibilidade. E é nossa grande bandeira, o nosso grande interesse é oferecer oportunidades de trabalho remunerado para as nossas apenadas. Então, quem tiver qualquer tipo de, que tiver uma ideia, tiver um contato, alguém que tenha interesse, alguém que saiba que o sistema prisional ele também é uma boa forma de investimento para o empresário, porque nós também podemos oferecer uma mão de obra muito disponível, né? Nós temos essa opção. Com vontade de mudar, né? Querendo oportunidades, né? Exatamente. Elas pedem muito trabalho, elas têm interesse em trabalhar e nós estamos conseguindo fazer acontecer. E vamos continuar assim. Isso aí, então fica a dica aí para também as empresas, se você conhece alguma empresa que tem interesse, entre em contato também com o pessoal da SUSEP. Com certeza. Então é isso, pessoal. Quero mandar um abraço para as minhas colegas que estão lá hoje, fazendo plantão, segurando a cadeia, como nós dizemos, né? E que a gente possa estar em casa, tranquilo, em paz, porque esse pessoal está lá fazendo o seu trabalho da melhor forma possível. A minha equipe é maravilhosa, é muito competente, só me dá orgulho. E eu tinha que deixar isso registrado, né? Não podia perder a chance. Claro! Com certeza. Então tá, Rafael, muito obrigada. Obrigada, pessoal, que ficou até agora. E a gente se encontra na quinta-feira. E, Rafael, espero que a gente se encontre em outras oportunidades também. Com certeza. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal.